Ok, jovens, aqui professor Carlos Wagner, dessa feita para tentar fechar esse exercício, né? Parte 3. Vamos lá, bom, nós já vimos que a função é crescente nesse intervalo, né? Que você pode escrever assim também, intervalo de menos raiz de 3 sobre 3 até raiz de 3 sobre 3, né? Ela é decrescente, no intervalo, dois intervalos, né? Tem esse primeiro aqui que você pode dizer pontos menores. Esse primeiro intervalo é pontos menores que menos raiz de 3 sobre 3, ou seja, vai até menos infinito, vai de menos infinito até menos raiz de 3 sobre 3. E o outro intervalo que é de maiores que raiz de 3 sobre 3. Então, de raiz de 3 sobre 3 até mais infinito. Bom, tá bom. Pode responder assim também. É, eu escrevi mal aqui, né? Mas raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Ficou pequenininho. Bom, letra C, com cavidade voltada para baixo, no intervalo, pontos maiores que zero, né? Maiores que zero, de zero até mais infinito. Letra D, com cavidade voltada para baixo. Então é onde a função tem derivada segunda negativa. Aí você olha lá no gráfico, a função tem derivada segunda negativa para pontos maiores que zero. Aí vai lá no gráfico da função f, de fato, ó, com cavidade para pontos maiores que zero, está voltada para baixo. Então é só responder agora, não é? F tem concavidade, F tem concavidade voltada para baixo, em pontos do intervalo maiores que zero, né? Menores para baixo, menores que zero. Eu acho que eu troquei. Ai, meu Deus, isso aqui para baixo, para cima aqui. É que eu estou trocando, na verdade, as palavras. Para cima. Na letra D, ele está pedindo concavidade voltada para cima. Esse aqui é para cima, tá bom? Vou simplesmente riscar. Para cima. Então, para cima, a derivada segunda tem que ser positiva. Ou seja, concavidade para cima para pontos menores que zero. Concavidade aqui, ó, a curva curvando para cima. Concavidade para cima, pontos menores que zero. Concavidade voltada para cima agora. Só muda uma palavra, fica confuso. Para cima. Então, em pontos de intervalo, agora x menor que zero, né? Intervalo x menor que zero, que nós podemos representar assim também. Pontos menores que zero são do menos infinito até o zero, né? Tá certo? Se contrapondo a esse intervalo, que são pontos maiores que zero, pontos menores que zero, tá? Letra E. Letra E, ele pede máximos locais, e letra F, mínimos locais. Letra E. Ora, quando você olha o gráfico da função, aqui o teste da primeira derivada, né? Antes do zero, antes do menos raiz de 3 aqui é o zero, né? Antes do menos raiz de 3 sobre 3, a derivada é negativa, ou seja, a função decresce. Depois ela passa a crescer. Se ela decresce, depois cresce, você tem o ponto D mínimo. Está aqui, já está descrito aqui, né? Nós fizemos tudo antes, né? Primeiro ela decresce até esse ponto, depois cresce. Então você atingiu pela derivada primeira um ponto D mínimo. Tá bom? Esse é um ponto de mínimo. Quem? Esse camarada aqui. Então, vou escrever assim. Letra E. Vou escrever na outra folha, melhor. Letra E. Eita, que tá tudo bagunçado aqui. Letra E. X igual a menos raiz de 3 sobre 3 é ponto D mínimo. Então, significa que a função vai
atingir o mínimo aí, né? Aí, mínimo atingido aí será I, vou colocar assim, I, f de menos raiz de 3 sobre 3, que é igual a quanto? Vai lá na função. Cadê a função? É x menos x ao cubo, né? É x menos x ao cubo, tá bom? Vamos só substituir aqui. Menos raiz de 3 sobre 3, né? Aí menos raiz de 3 sobre 3 ao cubo. Eita, aí você faz essa continha aí. Vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Aqui menos ao cubo vai dar menos, por menos dá mais. 3 ao cubo é 27. 27 aí vai dar 3 raiz de 3 aqui, né? Então dá raiz de 3 sobre 9, né? Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3. Fica 3 raiz de 3 sobre 27, raiz de 3 sobre 9, eu acho. É isso? Bom, fazendo a conta, isso aqui vai dar quanto? 27, aqui dá menos... vou fazer a conta aqui. Agora não dá para fazer de cabeça. Dá 3, aqui dá 1, fica menos 3 mais 1, menos 3 mais 1, menos 2, né? Menos 2, raiz de 3 por 9, tá certo? 2 raiz de 3 por 9. Bom, a gente tem uma aproximação aqui, né? Essa aproximação, se você multiplicar por 2 em cima e 3 embaixo, dá pra gente... né? Aqui, por 2 em cima, vai dar por 2 em cima aqui, multiplicando por 2 em cima, dá 1 menor que 2 raiz de 3, aqui multiplicando aqui por 2 dá 1, dá 2 raiz de 3 sobre 3, menor que 1,2. Agora divide por 9. Divide por 9 vai dar... Eita ferro! É isso mesmo? Olha só, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Mas divide por 3, na verdade, porque é 9 aqui. Divide por 3. Vai dar 1/3. 1/3 é 0,33, né? Aqui 2 raiz de 3 por 9. Aqui 0,4. Então, belíssima aproximação, né? Entre 0,3333 e 0,4. Vamos aproximar para 0,4. E se for negativo, 2 raiz de 3 por 9 vai ficar maior que menos 0,4 e menor que menos 0,33. Diz uma periódica, tá bom? Se você quiser ir lá no gráfico, esse ponto aqui é menos 0,4, digamos assim, aproximadamente menos 0,4, e esse aqui 0,4. Aqui é o máximo e o mínimo. Atingidos, nós calculamos esse aqui, né? F de menos raiz de 3 sobre 3, que dá esse ponto, que é negativo mesmo. Ó. Negativo, tá certo? Está aqui a resposta. Aí o positivo, como é simétrico, né? Então, F, terminando aqui, ele quer possíveis pontos de máximo. Então, a gente está vendo claramente, já vimos que você tem que esse aqui é um ponto de máximo, porque a derivada positiva significa que ela cresce, depois, derivada negativa, decresce. Cresce, decresce, tem um ponto de máximo que está aqui, já está descrito aqui. Cresce até aqui, decresce, você tem um ponto de máximo, atingido no raiz de 3 sobre 3. Então, muito bem. X igual a raiz de 3 sobre 3 é ponto de máximo. E f de raiz de 3 sobre 3, aí você faz lá a continha, raiz de x menos x menos a raiz cúbica disso aqui. Raiz cúbica disso vai dar 3 raiz de 3 sobre 9, né? Raiz de
3 raiz de 3 sobre 27, raiz de 3 sobre 9. No final das contas, vai dar 3, 9 é a mesma coisa, né? 3 menos 1, 2. 2 raiz de 3. É a mesma coisa, trocando sinal. Aqui deu menos, porque é tudo simétrico, é tudo muito simétrico, né? Aqui, ó, o gráfico da função é muito simétrico. Ele baixa até aquele ponto, depois sobe exatamente no ponto 2 raiz de 3 sobre 9. E aqui é menos 2 raiz de 3 sobre 9, tá certo? Então é bem simétricozinho esse gráfico, né? Bem legal. Muito bem, então está tudo respondido aí. F é crescente nesse intervalo, F decrescente nesses dois intervalos, aqui é só rever. F tem concavidade para baixo neste outro intervalo, valores de x maiores que zero. F tem concavidade voltada para cima, para pontos menores que zero, que é esse intervalo. Né? Que mais? Esse aqui é um ponto de mínimo, tá? De mínimo. E o mínimo é esse aqui. Esse aqui é o mínimo, né? Esse é o ponto de mínimo, onde você atinge o mínimo. O mínimo, na verdade, é o valor da função, que é esse aqui. Esse aqui é o mínimo da função. Mínimo local. Por que local? Aqui ele atinge esse ponto mínimo num pequeno intervalo, mas ele não é o mínimo global. Por quê? A função vai atingir pontos menores, ó, para cá, tá certo? Então tem pontos aqui abaixo dele. Ele não é o mínimo global, o mínimo absoluto, ele é o mínimo local. No intervalinho aqui, ele é o menor valor. Assim como o máximo local. No intervalinho aqui, ele é o máximo valor, mas a função atinge valores maiores, tá bom? Ele não é máximo global ou máximo absoluto, ele é o máximo local, por causa disso. Por isso que foi enfatizado lá na pergunta, o máximo local, né? Então, isso aqui é ponto de máximo, esse é o ponto de máximo, esse aqui é máximo, vou colocar para frisar bem, local, tá? É local, não é global. Esse aqui é mínimo local, não é global. Tá bom? Muito bem. Espero que tenham gostado. Se tiver dúvida, perguntem. E estamos aqui para isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.